Pessoal, sejam bem-vindos à parte 2 da nossa aula de tabagismo. E nessa segunda parte nós vamos tratar exclusivamente da parte do tratamento medicamentoso para o tabagismo, tá bom? Então, se você não assistiu a parte 1 desta aula, recomendo que pause o vídeo, assista a parte 1 e depois venha para essa parte, beleza? Então vamos começar. Vejam só. A prescrição medicamentosa deve ser considerada principalmente para os pacientes que apresentam maior dependência de nicotina. A medicação, gente, ela pode ajudar a reduzir os sintomas de abstinência, tornando o processo menos desconfortável e aumentando assim as chances de o paciente conseguir se manter sem fumar. No entanto, a escolha do tratamento ela deve ser sempre individualizada, considerando o perfil do paciente que você está atendendo, o histórico de tentativas de cessação, as contraindicações do fármaco, certo? Então, aqui na tela temos os critérios para tratamento medicamentoso. Vejamos. Fumantes pesados, ou seja, aqueles que consomem 20 ou mais cigarros por dia. Esses pacientes tendem a apresentar sintomas de abstinência mais intensos, dificultando a cessação apenas com abordagem comportamental. Quem mais? Fumantes que acendem o primeiro cigarro até 30 minutos após acordar e consomem pelo menos 10 cigarros por dia. Esse padrão também indica uma forte dependência de nicotina, tornando a cessação mais desafiadora sem o auxílio farmacológico. Lembra quando eu falei para vocês das perguntas que nós fazemos que envolviam essas? Perceberam agora a importância delas? Que mais? Pessoas que já tentaram parar de fumar apenas com suporte cognitivo comportamental, mas não conseguiram devido aos sintomas da abstinência. Para esses pacientes aqui, os sintomas eles podem ser tão intensos que acabam levando à recaída, tornando então o suporte medicamentoso uma estratégia crucial para cessar o tabagismo. Certo, pessoal? Agora, só pela conversa com o paciente nós já conseguimos identificar isso, certo? E o outro critério é utilizando o teste de Fagerstrom, que eu citei para vocês no início da aula e já vou detalhar ele. Mas ele também é um dos critérios. Olha só, pacientes com alta pontuação no teste de Fagerstrom, que é marcado por um score igual ou superior a 5, o que também indica uma dependência significativa de nicotina. Então, pessoal, deixa eu apresentar para vocês o teste de Fagerstrom, que eu falei para vocês lá no começo da aula. Então, ele é um instrumento utilizado para avaliar o grau de dependência da nicotina em fumantes e com um resultado maior ou igual a 5, já é um critério para prescrição farmacológica. O teste ele é composto por 6 perguntas objetivas que vocês farão ao paciente caso ele esteja em fase de determinação e já decidido a executar a mudança. Certo? Fazer antes não adianta. Paciente fase pré-contemplativa, contemplativa, nesse momento não faz sentido eu avaliar o Fagerstrom dele, que eu não estou pensando em tratamento ainda. De determinação para frente eu já estou pensando. Então aí faz sentido, tá? Cada uma dessas perguntas que vocês estão vendo aí, ela atribui uma pontuação específica e ao final a soma dos pontos indica se a dependência do paciente é baixa, moderada ou elevada. Então vamos passar por cada uma dessas perguntas para entender como o teste funciona e como ele pode nos ajudar na prática clínica. Então, a primeira questão é: quanto tempo após acordar você fuma seu primeiro cigarro? Então essa é uma das perguntas mais importantes do teste, pois quanto mais cedo o paciente fuma ao acordar, maior é a dependência, que é o que eu tenho falado com vocês até aqui. Se ele acende o primeiro cigarro nos primeiros 5 minutos, isso indica um grau elevadíssimo de dependência e soma 3 pontos. Se ele fuma entre 6 e 30 minutos, soma 2 pontos. Se ele espera 31 a 60 minutos, recebe 1 ponto. E se ele aguarda geralmente mais de 60 minutos, ele não pontua, é 0, tá bom? A segunda pergunta investiga se o paciente tem dificuldade em não fumar em lugares proibidos, como ambientes fechados ou onde há restrição ao tabagismo. Se o paciente responde sim, soma 1 ponto, o que indica um maior grau de dependência, pois mostra
que esse paciente tem um impulso de fumar que é difícil de controlar. Se ele responde não, ele recebe 0 pontos, ou seja, ele não pontua. A terceira questão analisa qual cigarro do dia que traz mais satisfação para o paciente. Se ele responder que é o primeiro da manhã, soma 1 ponto, o que reforça a ideia de uma forte dependência química da nicotina. Se a resposta for que qualquer outro cigarro ao longo do dia tem o mesmo impacto, então ele não pontua nessa pergunta. A quarta pergunta trata da quantidade de cigarros fumados diariamente. Se o paciente fuma menos de 10 cigarros por dia, ele não recebe pontos. Se consome entre 11 e 20 cigarros, soma 1 ponto. Lembrando aqui que às vezes o paciente fala em carteira, em maço de cigarro. Cada carteira, cada maço equivale a 20 cigarros, tá? Se o paciente fuma entre 21 e 30 cigarros, soma 2 pontos. Se ele consome mais do que 31 cigarros por dia, recebe 3 pontos, o que indica também um alto nível de dependência. A quinta questão analisa se o paciente fuma mais frequentemente pela manhã. Se ele responder sim, soma 1 ponto, porque isso também indica que seu corpo sente a necessidade de nicotina logo cedo. Se a resposta for não, ele também não recebe pontos. Por fim, a sexta e última pergunta, pessoal, avalia se o paciente continua fumando mesmo quando está doente, precisando ficar acamado a maior parte do tempo. Se a resposta for sim, ele soma 1 ponto, pois isso mostra que mesmo em situações de fragilidade, a dependência da nicotina ainda é um fator predominante. Já se a resposta for não, não há pontuação. Beleza? Então, após responder todas essas perguntas, somamos os pontos para classificar o grau de dependência do paciente. Os resultados são interpretados da seguinte forma: 0 a 2 pontos indicam uma dependência muito baixa, 3 a 4 pontos indicam uma dependência baixa, 5 pontos, que aqui é o nosso ponto de corte, né? 5 para mais, ou 5 igual, né? Igual ou maior que 5. A gente já tem um teste de Fargestrom que a gente considera positivo para pensar no tratamento medicamentoso. 5 pontos indicam uma dependência moderada, 6 a 7 pontos indicam uma dependência elevada, 8 a 10 pontos indicam uma dependência muito elevada. Certo, pessoal? Então, esse teste ele é um instrumento muito valioso na prática clínica, porque ele permite que nós avaliemos o paciente e tomemos decisões mais bem fundamentadas sobre o tipo de abordagem mais eficaz para ajudar aquele paciente a parar de fumar. Pacientes com dependência elevada, muito elevada, então eles vão se beneficiar muito mais do tratamento farmacológico associado ao suporte cognitivo comportamental. Já aqueles com a dependência mais leve, geralmente eles podem ter sucesso apenas com orientações e mudanças comportamentais. Certo, pessoal? Então, sobre o tratamento medicamentoso, o que temos aqui? Atualmente, temos 3 classes principais de tratamento medicamentoso, né, que nós podemos utilizar. Então, terapia de reposição de nicotina, TRN, fármacos não nicotínicos de primeira linha, aí entra a bupropiona e a vareniclina, e os fármacos de segunda linha, a clonidina e a nortriptilina. Vamos abordar cada um deles com mais detalhes. Então, pessoal, vamos começar falando aqui sobre a terapia de reposição de nicotina. Essa é uma das principais estratégias para ajudar os pacientes tabagistas a abandonarem o cigarro. Por quê? Porque ela ajuda a reduzir fissuras e sintomas de abstinência, que lembram, são os principais desafios que fazem com que o paciente volte ao hábito. Então, isso significa que, ao fornecer nicotina ao organismo sem os componentes tóxicos do cigarro, o paciente ele consegue tolerar melhor esse processo de cessação e, consequentemente, ele tem menos dificuldade para lidar com o desejo de fumar. Olha esse dado. Pesquisas mostram que a terapia de reposição de nicotina, quando combinada aí com a abordagem cognitivo-comportamental, que foi a que eu ensinei para vocês anteriormente, e com suporte médico, ele pode praticamente dobrar as chances de sucesso da cessação do hábito. Ou seja, os pacientes que utilizam métodos como adesivo, goma de mascar de nicotina, aliados a um acompanhamento adequado, apresentam taxas de abandono do cigarro significativamente maiores em comparação àqueles que tentam parar apenas com a força de vontade.
Certo, pessoal? Mas vejam bem, um detalhe importantíssimo dessa terapia é que é fundamental que o paciente pare de fumar completamente antes de iniciar a terapia de reposição de nicotina, porque o uso simultâneo, usar cigarro, fumar o cigarro enquanto se usa a terapia de reposição de nicotina, ela pode levar a um excesso de nicotina ao organismo, aumentando os riscos de uma espécie de intoxicação por nicotina. Então, o tratamento ele deve ser planejado e acompanhado pelo médico para garantir que essa reposição ocorra de forma segura e bem controlada. Certo? De tal forma que a gente consiga aí uma transição gradual para a abstinência definitiva. Certo, gente? Então, resumindo, a terapia de reposição de nicotina, ela tem como objetivo fornecer pequenas doses de nicotina ao organismo do paciente que já parou de fumar, então ele para de fumar hoje, começa a usar o adesivo hoje, tá? Não fuma no dia do uso e dali para frente não usa mais cigarro, tá? E consequentemente, ela reduz fissura, reduz abstinência, porque a gente está fornecendo a nicotina para o paciente, só que sem as substâncias tóxicas, tá? Enquanto isso, o paciente vai se adaptando à ausência do cigarro. E essa reposição, ela pode ser feita de diferentes formas, como vocês veem aí, mas as duas principais que são a goma de mascar e o adesivo transdérmico. Essa que a gente vai focar, porque as demais não tem disponível no Brasil, enfim. Então a gente vai detalhar essas duas principais, goma de mascar e o adesivo de nicotina, beleza? Então, começando aí pela goma de mascar, a goma de mascar de nicotina, pessoal, é uma forma de terapia de reposição de nicotina que fornece a nicotina de maneira pontual. É como se fosse um chiclete. Tá? Então é um chiclete de nicotina. Essa forma de tratamento ela é muito interessante porque ela ajuda a aliviar os sintomas da abstinência e facilitar o abandono do tabagismo, porque ela vai fornecendo ali para o paciente nicotina de forma gradual sempre que o paciente sentir necessidade, sempre que ele tiver fissura. Na tela, vocês estão vendo um exemplo de receita para prescrição. Então, obviamente aí está com as duas dosagens, né, que são as duas dosagens possíveis que eu já vou falar para vocês. Na hora de prescrever nós vamos decidir entre uma e outra, a depender do grau de dependência do paciente, mas dá para vocês terem uma noção da prescrição. Então, vejamos. Nós temos a goma de nicotina disponível em duas dosagens, a de 2 mg e a de 4 mg, sendo que a recomendação de uso vai variar conforme o grau de dependência do paciente, como eu falei anteriormente para vocês. Normalmente, o paciente inicia o tratamento aí utilizando 10 a 15 unidades por dia, então 10 a 15 gomas por dia, e ele vai ajustando a frequência ao longo do tempo, obviamente reduzindo gradativamente, né? É importante destacar que não é necessária prescrição médica para a compra dessa goma, mas é interessante e é importante também que o paciente esteja acompanhado pelo médico nesse processo. Porque é um processo que envolve você monitorar, você dar suporte, ao mesmo tempo avaliar também efeitos colaterais, reforçar com esse paciente se ele está fumando, se ele não está fumando, tá? Que ele tem que parar de fumar, como eu falei para vocês. E o tempo de tratamento, gente, geralmente varia aí de 6 a 12 semanas. Mas vamos colocar aí para nossa cabecinha 12 semanas, comumente 12 semanas. Podendo, em alguns casos, até se estender, dependendo da necessidade individual, mas normalmente iremos até 12 semanas de uso. Então, pessoal, mesmo sendo vendida sem prescrição médica, é importante que o paciente esteja sendo acompanhado pelo médico e, consequentemente, o médico fará a receita bem explicadinha, bem detalhada aí ao paciente, certo? Então, como é que seria a indicação e a dose correta para cada paciente? Nesse modelo, né, de reposição de nicotina, a dose depende do nível de consumo de cigarro do paciente. Então, fumantes que fumam até 20 cigarros por dia, recomenda-se aí utilizar a goma de 2 mg. Já para aqueles fumantes que consomem 20 cigarros ou mais por dia, recomenda-se a goma de 4 mg. Para pacientes que têm um Fagerstrom maior ou igual a 8, também se beneficiam da goma com dosagem maior, de 4 mg, mesmo que eles fumem menos de 20 cigarros por dia. Tá bom? Então tá detalhado aí para vocês. O período médio de uso da goma de mascar é geralmente por 12 semanas, como eu falei para vocês, e o paciente não deve ultrapassar 15 gomas por dia. Esse é o limite máximo. Beleza, pessoal?
Outro ponto importante que vocês precisam saber para orientar os pacientes é como utilizar a goma de nicotina. É um pouquinho diferente do chiclete do dia a dia, tá? A goma, após colocada na boca, ela tem um efeito que dura aí entre 30 e 40 minutos. Mas diferente, né, de um chiclete comum, a goma de nicotina ela requer um método específico para maximizar aí a absorção da nicotina e também para evitar os efeitos desconfortáveis que podem acontecer no trato gastrointestinal. Então, o método de mastigar, ele deve utilizar o método mastigar e estacionar. Como é que é isso, professor? Como é que nós vamos orientar o paciente na prática? Então, orientar o paciente a mastigar lentamente a goma até ele sentir um forte gosto na boca ou uma sensação de formigamento na região da boca. Nesse momento que ele sentiu esse gostinho forte ou formigamento, ele vai parar de mastigar e vai colocar a goma entre a bochecha e a gengiva e vai deixar ela estacionada lá. E aí, a sensação desaparecendo, ele vai voltar a mastigar a goma e repetir o processo. Mastiga, sentiu o gosto forte, estaciona ela entre a bochecha e a gengiva, volta a mastigar. Até aproximadamente 30 minutos, que é o prazo de duração do efeito da goma. Essa forma de usar, pessoal, garante que a nicotina seja absorvida pela mucosa oral e vai proporcionando um alívio gradual da fissura pelo cigarro. Outro ponto importante é o ajuste da frequência de uso. Então, como eu falei para vocês, a gente tem que fazer uma redução gradual. O uso da goma ele vai sendo ajustado aí conforme o avanço no tratamento para permitir a redução progressiva da dependência de nicotina. Aí tem um intervalo que é sugerido. Tá? Então, olha só, nas primeiras 4 semanas, o paciente vai usar aí de uma goma a cada 1 a 2 horas. Tá? Então, se a gente considerar que o dia tem 24 horas, vamos tirar 8 horas de sono, sobrou aí para a gente 16 horas. Então, se o paciente utilizar uma goma a cada 1 a 2 horas, ele vai utilizar aí o limite mais ou menos de 15 gomas, que é o limite máximo. Né? Se ele usar de hora em hora, seria 16, mas lembrando que a quantidade máxima é 15. Ou de 2 em 2 horas, ele vai utilizar aí por volta de 8 gomas por dia nas primeiras 4 semanas. Beleza? Certo, professor. E aí? Ele entrou na 5ª à 8ª semana. Aí a gente vai aumentar esse intervalo. Ao invés de ele usar de 1 a 2 horas, ele vai passar a utilizar a cada 2 a 4 horas, ou seja, de 2 em 2 horas ou de 4 em 4 horas. Tá? Quanto mais tempo ele tolerar, melhor. Tá? Então, talvez ali na 5ª e na 6ª semana, ele pode usar de 2 em 2 horas. Na 7ª e 8ª semana, ele pode usar de 4 em 4 horas. Até que, quando ele chegar entre a 9ª e a 12ª semana, ele vai aumentar o intervalo para 4 a 8 horas, que ele vai reduzir gradualmente até que na 12ª semana ele suspenda o uso. Certo, pessoal? Agora, aqui, algumas recomendações importantes. O paciente deve parar de fumar antes de iniciar o tratamento com a goma de nicotina. Tá? Porque o uso combinado pode levar à intoxicação por nicotina. Outro ponto, o médico deve ajustar a dose e a duração do tratamento conforme a necessidade do paciente. Então, considerando aí a gravidade, a dependência, os sintomas de abstinência, tá? E o uso da goma precisa ser alertado que pode ter efeitos adversos. Irritação na boca, na garganta, desconforto gástrico, soluço, tá? E os pacientes, quais que podem se beneficiar da goma? Então, a goma ela é particularmente útil para aqueles fumantes que apresentam um forte condicionamento oral ao hábito de fumar. Ou seja, aqueles pacientes que sentem a necessidade de ter algo na boca ou que associam o cigarro a momentos específicos, como, por exemplo, após refeições ou durante período de estresse, tá? Agora, um ponto importante é que esse método não é ideal para todos os pacientes. Então, pessoas que têm próteses dentárias, problemas na articulação temporomandibular, doenças periodontais, eles podem sentir desconforto ao mastigar a goma e aí nesses casos a gente prefere usar outras formas de reposição, como os adesivos transdérmicos que eu vou mostrar a seguir para vocês, certo? Pessoal, então, eu queria só citar para vocês os possíveis efeitos adversos da goma. Eu citei alguns aqui meio perdido aí durante a exposição, mas vejamos, olha só. Irritação e lesões na gengiva e na mucosa oral, e devido ao contato prolongado com a goma, né, nessas regiões. Aumento da salivação, que
pode gerar desconforto em alguns pacientes, gosto ruim na boca, principalmente para o paciente aí que não está acostumado com o uso de goma, pode gerar amolecimento dos dentes, principalmente nos pacientes que têm aí problemas dentários, náuseas, vômitos aí, né, associados à liberação excessiva de nicotina, que pode acontecer se a goma for mascada muito rápida ou em grande quantidade. Por isso a gente tem a técnica de mastiga e estaciona, tá? Soluços, né? Devido à absorção rápida da nicotina também pode gerar soluços, dores na mandíbula, fadiga muscular, porque a mastigação constante aí da goma pode sobrecarregar os músculos da mastigação, né? Especialmente se o paciente tiver alguma disfunção temporomandibular, certo? E de contraindicações da goma de nicotina? Vamos lá. Gestantes e lactantes, né? Porque a nicotina pode atravessar a placenta e ser eliminada no leite materno, afetando o bebê. Tá? Então, é interessante talvez tentar em outras formas de tratamento aí para gestantes, principalmente a parte de abordagem motivacional, cognitivo-comportamental. Pacientes com úlcera péptica, a nicotina, a própria mastigação pode aumentar aí a acidez gástrica, né? Piorar esse quadro. Pacientes que tiveram um infarto agudo do miocárdio recente ou que tem angina instável, porque a nicotina pode aí aumentar a frequência cardíaca, a pressão arterial, né? Elevando aí os riscos de eventos cardiovasculares graves. Pacientes com arritmias cardíacas, porque a nicotina também tem uma relação aí de interferência na estabilidade elétrica do coração, pode aí desencadear arritmias. E também, como eu falei para vocês, evitar em pacientes que tenham disfunções da ATM, da articulação temporomandibular, ou que usam próteses dentárias. Beleza? Certinho, pessoal? Então, resumindo, a goma de mascar de nicotina é uma excelente opção, principalmente para pacientes fumantes que precisam de um método que ofereça alívio ali imediato para a vontade de fumar. No entanto, como eu falei para vocês, seu uso ele deve ser feito de forma correta, planejada, com redução progressiva da dose ao longo das semanas, para evitar a substituição do vício pelo cigarro pelo uso prolongado da goma, senão não adianta nada, né? Então, acompanhamento médico, como nós temos conversado até aqui, ele é essencial para garantir que o paciente utilize a dosagem correta e siga um plano de cessação eficiente. Certinho, pessoal? Podemos seguir para outra forma de reposição de nicotina? Então vamos lá, adesivo de nicotina. O adesivo transdérmico de nicotina, pessoal, funciona também liberando nicotina. Só que diferente da goma, aqui a nicotina é liberada de maneira mais contínua ao longo do dia. Então, vai proporcionar para o paciente um nível relativamente estável da substância no organismo. E isso é interessante porque ajuda a reduzir os sintomas de abstinência e a diminuir a fissura pelo cigarro. Vai ajudar aí a tornar essa transição para a cessação do tabagismo mais confortável para o paciente. E diferente da goma de mascar, o adesivo ele não exige a administração frequente ao longo do dia. Então aqui é uma praticidade. Facilita muito o paciente ter adesão ao tratamento com o adesivo. Porque, além de fornecer uma liberação contínua, gradual de nicotina, o adesivo ele evita picos e quedas bruscas ali do nível da nicotina no organismo. E isso reduz os desconfortos da abstinência no paciente. Certo? Na tela aí, vocês estão vendo também um exemplo de receita para prescrição. Vamos trabalhar através dela aí os detalhes dessa forma de reposição de nicotina. Então, vejam só, para quem esse remédio é e quais as doses dessa medicação. Então, o adesivo, pessoal, ele está disponível em 3 concentrações. 7 mg, 14 mg e 21 mg. E a escolha da dose inicial, ela deve considerar a quantidade de cigarros fumados por dia e o grau de dependência do paciente que nós avaliamos lá pelo teste de Fagerstrom. Então, a recomendação de tratamento segue este esquema. Pacientes com score de Fagerstrom maior ou igual a 8 ou que fumam mais do que 20 cigarros por dia, nós prescrevemos o adesivo de nicotina para ele usar da seguinte forma. Nas primeiras 4 semanas, ele vai utilizar o adesivo de 21 mg. Nas outras 4 semanas, ele vai utilizar o adesivo de 14 mg.
e nas outras 4 semanas ele vai utilizar o adesivo de 7 miligramas. Então, totalizamos aqui 12 semanas de tratamento com a redução gradual da dose, 21, 14 e 7 miligramas. Por outro lado, se o paciente tem um score de Fargestrom menor que 8 ou que fumam menos de 20 cigarros por dia, nós vamos prescrever o adesivo para ele utilizar durante as primeiras 4 semanas um adesivo de 14 miligramas e durante as outras 4 semanas um adesivo de 7 miligramas. Como a dependência aqui não é tão grande, geralmente 8 semanas de tratamento, 4 com 14 miligramas e outras 4 semanas com 7 miligramas. Esse esquema de redução progressiva da dose, pessoal, permite que o organismo se adapte gradualmente à diminuição da nicotina e vai reduzindo os sintomas de abstinência e também aumentando as chances de sucesso na cessação do tabagismo. Joia, pessoal? E qual o modo de uso do adesivo? Como ele é de longa duração, gente, nós devemos orientar o paciente que o adesivo de nicotina deve ser aplicado uma vez ao dia, preferencialmente pela manhã. E ele vai ser mantido ali na pele por 24 horas. Algumas pessoas costumam ter sonhos vívidos, uma sensação desconfortável no sono, e nesses casos pode se tentar até retirar para dormir, mas idealmente é 24 horas com adesivo, tá? E ele deve ser colocado numa região da pele limpa, que a paciente deve secar, né, a pele sequinha, preferencialmente sem pelos, porque senão dificulta a aderência, tá? Então, locais interessantes, a parte superior do tórax, braços, costas, e evitar regiões que tenham atrito e que fiquem expostas ao sol, tá? Detalhe para isso. E o passo a passo da aplicação, para vocês orientarem o paciente, é então escolher essa área da pele que seja adequada, limpar a pele, deixar a pele sequinha, observar se não tem lesões, se não tem pelo na região, tá? Remover o adesivo da embalagem e aplicar firmemente, pressionando ele na pele aí, garantindo uma aderência total, tá? E é interessante evitar de reutilizar a mesma área de aplicação por pelo menos uma semana, tá? Porque o uso pode levar a irritações. Então, para minimizar essas irritações, a gente faz um rodízio de local, tá? E orientar o paciente a manter o adesivo por 24 horas e trocá-lo no dia seguinte, preferencialmente num local diferente, tá? Além disso, se houver desconforto durante o sono, como eu falei para vocês, insônia, sonhos vívidos, o adesivo pode ser retirado antes de dormir, mas isso pode reduzir um pouquinho a eficácia do tratamento, tá? Então, uma orientação adicional a ser feito, pessoal, é que em alguns casos, né, alguns pacientes, se ele for realizar aí alguns procedimentos como ressonância, procedimentos que vão gerar irradiação do calor, é importante lembrar que o adesivo deve ser retirado antes desses procedimentos. Beleza, pessoal? Certo até aqui? E aqui, pessoal, igual a goma de mascar, o paciente precisa parar de fumar antes de iniciar o uso do adesivo de nicotina, tá? Porque o uso concomitante com o cigarro e o adesivo, né? O adesivo e cigarro juntos pode levar à intoxicação por nicotina, certo? Além disso, orientar o paciente a não cortar o adesivo em hipótese alguma. Às vezes o paciente quer economizar, corta o adesivo. Isso pode comprometer a liberação correta da medicação. Evitar banhos muito quentes, tá? Porque pode acelerar a liberação da substância e aumentar o risco de efeitos adversos, tá? Até por isso que eu citei para vocês ali, se ele for fazer um procedimento com irradiação de calor, ressonância, é bom estar sem o adesivo. E se ele tiver irritação na pele, é interessante orientar ele a evitar por um tempo mais prolongado de colocar naquela região, optar por outra região da pele, tá? E lembrar e reforçar com ele os rodízios. E de efeitos adversos, como efeitos adversos, o adesivo ele normalmente é bem tolerado pela maioria dos pacientes e alguns efeitos podem acontecer e pode ser aí hipersalivação, náuseas, vômitos, diarreia e principalmente as reações cutâneas, tá? Então é importante vocês saberem para informar o paciente. Certo, pessoal? Outro ponto que também é recomendado é ter cautela quanto ao uso de terapia de nicotina, tanto a goma quanto o adesivo, nos pacientes que têm angina.
Tá? Então, como eu falei para vocês ali na goma de mascar, pacientes com angina, arritmia cardíaca, úlcera péptica, teve um AVE recente, infarto do miocárdio recente, tá? Então é interessante a gente evitar. Na prática, nesses casos, apesar de não haver uma contraindicação absoluta, vamos considerar outras formas de tratamento, beleza? Então, lembrando que o uso de nicotínicos não é recomendado durante a gestação e a amamentação. A menos aí que os benefícios superem os riscos, mas na prática, pessoal, geralmente a gente prefere os métodos aí não farmacológicos na gestação, tá? Porque passa para o bebê, os efeitos às vezes são mais deletérios, então, enfim. Então, na prática, é mais interessante vocês não recomendarem o uso durante a gestação e a amamentação, certo? Seguindo então, pessoal, além das terapias de reposição de nicotina, existem fármacos não nicotínicos que são utilizados como adjuvantes no processo de cessação do tabagismo. Esses medicamentos que eu vou mostrar para vocês, eles atuam diretamente ali no sistema nervoso central, reduzindo o desejo por nicotina e os sintomas de abstinência, certo? Então, começando aqui pela bupropiona. A bupropiona, pessoal, é um inibidor da recaptação de noradrenalina e dopamina. Ela é utilizada como antidepressivo, mas demonstrou aí ser muito eficaz como adjuvante na cessação do tabagismo. Seu mecanismo de ação envolve aí o bloqueio, da recaptação neuronal de dopamina e noradrenalina, resultando em um aumento da disponibilidade dessas substâncias lá no sistema nervoso central do paciente. E isso contribui para a redução da fissura por nicotina e também dos sintomas de abstinência. Mas na prática, a exata ação que contribui para a melhora ainda está sendo alvo de muitos estudos, tá? Então, acredita-se hoje que é esse o principal motivo. Além disso, pessoal, alguns estudos mostram que a bupropiona pode dobrar as chances de sucesso na cessação do tabagismo quando comparada com o placebo. E ela é um dos medicamentos não nicotínicos mais estudados e mais indicados para pacientes fumantes que desejam parar de fumar. E como é que é a posologia dessa medicação, professor? No canto inferior aí do slide, pessoal, vocês estão visualizando uma forma de prescrição da bupropiona que segue exatamente a recomendação para uso visando a cessação do tabagismo. Então vejam só, o tratamento com bupropiona normalmente inicia-se aí com 150 mg ao dia, tá? Durante 3 dias. Daí, a partir do 4º dia, orientamos o paciente a usar a dose de 150 mg 2 vezes ao dia, certo? Geralmente, a duração do tratamento aqui também orientada é de 12 semanas, mas nós não vamos deixar o paciente 12 semanas à deriva, lembra daquelas consultas mais frequentes, tá? Daquele calendário de consultas que a gente conversou. Aqui, pessoal, uma diferença importante em relação à terapia com nicotina é que, com o uso da bupropiona, é importante que o paciente inicie o tratamento com o remédio enquanto ele ainda fuma. Mas isso ocorre com a definição de uma data para cessar o tabagismo nas primeiras 2 semanas de uso da medicação. Então aqui é aquela história que eu falei para vocês. Paciente em fase de determinação. Programa a data, o dia D, a data que ele vai parar de fumar. Uma vez marcada, nós orientamos e prescrevemos o uso da bupropiona para início, idealmente ali 2 semanas, mas principalmente 1 semana antes dele parar de fumar. Tá? Então, definiu a data, 1 semana antes começa a bupropiona e nessa semana ele vai fumando, normal. Fuma enquanto usa bupropiona. Quando ele chegar no 8º dia, que seria aí o primeiro dia, o dia D, melhor dizendo, então quando ele chega no 8º dia com o uso da bupropiona, que seria o dia D, o paciente cessa completamente o hábito. Então vamos lá, não sei se ficou bem claro. Nós vamos avaliar a determinação do paciente. Ele está determinado, definiu a data. A data é daqui 1 semana. Então, hoje ele pode começar a bupropiona, certo? Então, ele vai usar aí nos primeiros 3 dias, ele vai utilizar um comprimido de 150 mg. Do 4º ao 7º dia, ele já vai estar usando um comprimido de 12 em 12 horas. No 8º dia de uso da medicação, que é o dia D, que é o dia que ele vai parar de fumar. Ele para de fumar,
e continua usando a bupropiona de 12 em 12 horas, 150 miligramas, certo? Então, no dia que for fazer a prescrição, é importante a definição do dia de parar, tá? Daí, então, devemos orientar o paciente que no dia D, ele deve amanhecer sem cigarros em casa. Então, ele deve fazer um limpa na casa até o dia que antecede o dia D. Jogar os cigarros fora, pedir apoio para a família, para que a família cobre a atitude em relação à decisão e manter o suporte a esse paciente. Enfim, tudo deve estar preparado para o dia D. Certo, gente? Professor, posso prescrever 2 semanas antes? Pode, não tem problema também. Qual que seria a questão? Ele usaria por 14 dias, o 15º dia de uso seria o dia D, e nesse dia ele já não teria cigarros mais em casa e continuaria usando a bupropiona normalmente e pararia de fumar, tá? Lembrando que tanto faz parar dentro de 1 semana ou dentro de 2 semanas, o uso da bupropiona quase que não sai. É o mesmo, tá? Então, ele vai utilizar nos primeiros 3 dias, uma vez ao dia, um comprimido ao dia de 150 miligramas. Do 4º dia em diante, ele vai usar 150 miligramas 2 vezes ao dia e vai permanecer assim por 12 semanas, certo? Outro ponto importante, pessoal, a bupropiona pode, se for necessário, veja bem, não é obrigatório, é se necessário. Se necessário, a bupropiona pode ser usada simultaneamente com alguma forma de reposição de nicotina. Então, nesses casos, programa-se o dia D, prescreve-se a bupropiona, 150 mg, 1 a 2 semanas antes do dia D, e no 4º dia de uso, aumentamos a dose de 150, 2 vezes ao dia, tá? E no 8º dia, o paciente cessa o cigarro e, se precisar, pode iniciar o uso de goma ou de adesivo, tá? E a prescrição da goma e o adesivo segue as mesmas indicações que eu pontuei para vocês lá na parte de goma ou adesivo, tá? Certo, gente? Beleza? Então, se eu posso fumar utilizando a bupropiona com a data programada para parar de fumar, se necessário, esse paciente pode utilizar combinado uma terapia de reposição de nicotina com a bupropiona. Tudo bem? Tudo certo? E um ponto interessante aqui, pessoal, é que esse aumento de dose de 150 mg uma vez ao dia para 2 vezes ao dia já vai descrito na receita, tá? Não necessariamente o paciente precisa voltar na consulta dentro de 4 dias de uso aí da bupropiona para você fazer uma nova receita, a não ser em caso de efeitos colaterais, tá? Que agora eu vou mostrar aqui para vocês, beleza? Então, olha só, como efeitos colaterais da bupropiona, nós temos aí redução dos reflexos, tá? Pode afetar aí atividades que exijam coordenação motora, tontura, agitação, geralmente são transitórias, tá? Nas primeiras semanas, ansiedade, tremores, especialmente em pacientes que são mais sensíveis, tá? Insônia, motivo pelo qual a última dose do dia ela não deve ser administrada muito tarde, tá? Da noite, que pode prejudicar o sono do paciente, boca seca, tá? Raramente, mas muito preocupante, a bupropiona pode induzir convulsões. Certo, pessoal? Geralmente esses efeitos são mais proeminentes no início do uso. E agora a parte, diria que muito importante, né? Não é a mais que tudo que é importante, mas olha só. Contraindicações da bupropiona. Para quem não devemos prescrever essa medicação? Contraindicações absolutas. Olha só, risco de convulsão. Ponto. Aqui, pessoal, está até em negrito para vocês nunca esquecerem essa contraindicação absoluta da bupropiona. Pacientes com histórico de convulsões ou epilepsia, eles não devem, em hipótese alguma, utilizar a bupropiona, porque ela pode reduzir o limiar convulsivo, aumentando o risco de o paciente ter crises. Gravem essa contraindicação, pois ela é uma das mais importantes. Ela é a mais importante, tá? Além disso, histórico de antecedentes de convulsão febril na infância ou histórico de alteração de eletroencefalograma, também relacionado à questão de convulsões, certo? Uso de benzodiazepínicos ou histórico de abuso de álcool, especialmente se o paciente estiver em fase de abstinência alcoólica, porque isso também aumenta o risco de convulsões. Tá vendo, pessoal?
O que mais? Transtornos alimentares como anorexia, bulimia nervosa, porque esses pacientes também possuem uma predisposição maior a convulsões, doenças cerebrovasculares, que também aumentam o risco de convulsão, síndrome do pânico não tratada, tá? Porque pode potencialmente piorar os sintomas do paciente, e idade inferior a 16 anos, porque a evidência de eficácia e segurança nesse grupo ainda não foi comprovada. Tá? E de contraindicações relativas, né, que em alguns casos a bupropiona pode ser utilizada, mas aqui com cautela, tá? Então são pacientes que estão em uso aí de carbamazepina, fenitoína ou barbitúricos, tá? Uso de antipsicóticos ou antidepressivos, porque pode ter interação com a bupropiona. Pacientes em uso crônico de corticoides, tá? Sistêmicos. Pacientes com hipoglicemia frequente, uso de insulina pesada, tá? Porque oscilações glicêmicas também podem aumentar o risco de convulsões. E indivíduos com hipertensão arterial não controlada, porque a bupropiona também pode elevar a pressão arterial, tá? Aqui são contraindicações relativas, tá? Posso prescrever, mas com cautela. Certo, pessoal? Outro tratamento excelente, pessoal, mas que está temporariamente indisponível no Brasil, é a vareniclina. Pelo que se divulga, a medicação passou por alguns problemas e ela foi suspensa a distribuição mundial. Porém, o medicamento já voltou a ser distribuído no Canadá e possivelmente em algum momento deve voltar a ser distribuído mundialmente, tá? Então, para conhecimento de vocês, porque a qualquer momento pode acontecer dela estar disponível aí no mercado, ela é uma opção um pouco mais recente para a cessação do tabagismo e possui um mecanismo de ação único. Ela atua como agonista parcial dos receptores nicotínicos no cérebro. Tá? Isso significa que, apesar de ser um medicamento não nicotínico, ela estimula parcialmente os receptores nicotínicos e, consequentemente, reduz a fissura por nicotina, mas sem causar o mesmo nível de prazer e reforço que o cigarro causa. Certo? Além disso, ela bloqueia a ação da nicotina, porque elas competem ali pelo mesmo receptor, tá? Então, ela torna o hábito de fumar aí menos prazeroso. Agora, olha só que interessante. Estudos mostram que a vareniclina é a opção mais eficaz entre os medicamentos não nicotínicos. Ela pode dobrar ou até triplicar as taxas de abstinência em comparação ao placebo, tá? Só que ela não está disponível por hora. Quando ela estava em circulação no Brasil, ela era produzida pela Pfizer, né, com o nome comercial de Champix. E a recomendação de prescrição era iniciar a medicação com a dose de 0,5 mg ao dia, nos primeiros 3 dias, e depois aumentar para 0,5 mg 2 vezes ao dia, do 4º ao 7º dia. Após isso, então, no início da segunda semana, a dose recomendada era de 1 mg 2 vezes ao dia até completar 12 semanas de tratamento. Na foto que vocês observam aí no slide, essa primeira foto aí à esquerda, é possível perceber que o próprio blister da medicação ela já vinha com uma forma assim, de facilitar o uso pelo paciente. Em azul, aí no blister, seria a primeira semana. Tá? Então, olha só, nós temos 3 comprimidos, né, de 0,5 mg para o paciente usar uma vez ao dia. E aí, a partir do 4º dia, já tem aí ó, um comprimido de 0,5 mg para usar de 12 em 12 horas. Já na parte do blister em amarelo, tem a dose da segunda semana, que já seria um comprimido de 1 mg 2 vezes ao dia. Tá? Então tem aí um comprimido do lado do outro. Essa caixa que tem aí a dosagem de 0,5 e de 1 mg é a que era orientada para uso inicial, que vem a dose para a primeira semana. Aí, além dessa caixa, nós tínhamos, né, a segunda caixinha, tá? Que é essa do canto inferior direito, que vocês estão vendo aí no slide. Tá? Ela vinha com apenas comprimidos de 1 mg. Tá? Que aí o paciente já estaria na fase de utilizar 1 mg 2 vezes ao dia até completar 12 semanas. Beleza, pessoal? E um ponto importante aqui é que, diferente dos produtos de reposição de nicotina, o uso da vareniclina era iniciado uma semana antes do paciente deixar de fumar
Mas, por se tratar de um agonista parcial de receptores de nicotina, não era recomendado o uso concomitante com reposição de nicotina. Porque qual que é o sentido? Entende? As duas medicações vão competir pelo mesmo sítio, então não faz sentido usar junto, tá? Então, diferentemente da bupropiona, a vareniclina, quando ela era usada, nós não fazíamos uso concomitante com terapia de reposição de nicotina. Mas o paciente passava, sim, uma semana usando o medicamento e fumando. Quando chegava no dia D, ele parava de fumar e continuava o uso da medicação. Certo, pessoal? E os efeitos adversos mais comuns da vareniclina são aí náuseas, né, que é o principal efeito colateral, mas geralmente leve, moderado e transitório, tá? Insônia, sonhos vívidos anormais, né, porque ela também estimula os receptores de nicotina, cefaleia e alterações no humor, como irritabilidade, sintomas depressivos. Beleza, pessoal? Como atualmente não está disponível a vareniclina no Brasil, eu deixo essas orientações básicas, né, de como era recomendado o uso da medicação, porque se em algum momento voltar à comercialização, vocês já têm aí uma noção. Certo até aqui, pessoal? E agora, mais 2 medicamentos não nicotínicos que fazem parte do arsenal de segunda linha de tratamento, né? Porque eles possuem uma eficácia intermediária, então não são considerados de primeira linha, é a nortriptilina e a clonidina. Vamos começar aqui pela nortriptilina. A nortriptilina, pessoal, é um antidepressivo tricíclico e seu mecanismo de ação envolve aí o bloqueio da recaptação de noradrenalina e serotonina. E, com isso, ela ajuda a reduzir a fissura e os sintomas de abstinência. Em quais casos, professor, nós vamos utilizar a nortriptilina? Nós vamos utilizar essa medicação nos casos em que houver contraindicação ao uso de terapia com nicotina ou contraindicação à bupropiona. Certo, pessoal? Então, é essa a recomendação de uso da nortriptilina, tá? E a posologia? A dose inicial recomendada de nortriptilina é de 25 mg ao dia. E ela pode ser aumentada conforme a necessidade do paciente, de forma gradual, tá? A gente pode chegar aí a níveis até 75 a 100 mg por dia, tá? Você pode fazer a escadinha, 25, 50, 75, 100. Tá? Você pode ir subindo gradativamente. A duração do tratamento com nortriptilina, idealmente também é por 12 semanas, então percebam, todos os tratamentos que nós estamos falando aqui é 12 semanas, tá? E igual à orientação da bupropiona, o tratamento com a nortriptilina deve ser iniciado cerca de 2 semanas antes da data prevista para a cessação do tabagismo, beleza? Então vai ficando fácil de armazenar as informações, certo, pessoal? A dose dela, então, como eu falei, ela é ajustada conforme a tolerância e a resposta clínica, e de efeitos adversos, boca seca, tontura, sedação, ganho de peso, tremores nas mãos, tá? Podem acontecer com o uso da medicação. Certo? E de contraindicações, devemos evitar o uso de nortriptilina em pacientes que já fazem uso de algum outro antidepressivo tricíclico, como por exemplo a amitriptilina, e também evitar em pacientes que estejam em recuperação de infarto. Beleza, pessoal? Já a clonidina, gente, é um medicamento originalmente utilizado para tratamento de hipertensão arterial sistêmica. Oi? Como assim, professor? Sim, pessoal, vocês vão aprendendo, à medida que a gente for avançando aqui no curso, que por vezes uma classe farmacológica desenvolvida com uma determinada finalidade, ela encontra outras utilidades na prática clínica, tá? Então, a clonidina aqui é uma dessas. O uso da clonidina, com o uso dela, percebeu que essa medicação também poderia ser uma ferramenta na cessação do tabagismo devido ao seu mecanismo de ação lá no sistema noradrenérgico. O uso da clonidina para a cessação do tabagismo, pessoal, ele se baseia na capacidade da clonidina de modular a liberação de noradrenalina, o que pode ajudar a reduzir os sintomas de abstinência associados à cessação do tabaco. Então, a clonidina, como é que ela atua? Ela atua diminuindo a atividade do sistema nervoso simpático. E isso, né, modulando essa liberação de noradrenalina, alivia sintomas de ansiedade, irritabilidade, desejo de fumar,
que nada mais são do que os sintomas de abstinência, pessoal, que eu vim falando com vocês até aqui. Perceberam por que essa medicação foi observada como eficaz? No entanto, lembrem-se, ela é uma medicação de segunda linha. Da mesma forma que a nortriptilina, nós só vamos lançar mão dela nos casos em que terapia de reposição de nicotina está contraindicado, bupropiona está contraindicado, tá? Não tem a vareniclina disponível ainda e às vezes assim não tem nem a nortriptilina, que a gente deixaria essa aqui até às vezes por último, tá? E como é que é a posologia da clonidina? A dose habitual da clonidina, pessoal, é de 0,1 mg por dia, tá? Nós temos disponível no mercado apresentações de 0,1 mg, 0,15 mg e 0,20 mg. Essa dose inicial ela pode ser ajustada para mais, tá? A literatura fala isso. No entanto, os efeitos colaterais dessa medicação eles são dose dependentes. Então, à medida que se aumenta a dose, por vezes leva ao fracasso da terapia por conta dos efeitos colaterais, tá? Então, se for considerar o uso, dose habitual, 0,1 mg ao dia, tá? E mais ainda, vamos considerar essa droga como uma droga de reserva, ou seja, nenhuma outra opção é possível, falhou tudo, aí nós tentamos a clonidina, tá? E um ponto importantíssimo, gente, é que o tratamento ele deve ser iniciado também antes da data da cessação do tabaco, tá? E orientamos o paciente ao cessar o tabagismo 2 a 3 dias após o uso da clonidina, tá? E aí, nesse período, ele continua usando, tá? Usa 2 a 3 dias, para de fumar, continua usando a clonidina, tá? E na hora de retirar esse medicamento, olha só, jamais, grife isso aí, jamais devemos suspender abruptamente, tá? Jamais suspenda a clonidina abruptamente, porque devido ao seu mecanismo de ação lá no sistema nervoso autônomo, né, autonômico, simpático, há risco de hipertensão de rebote e hipoglicemia de rebote, tá? Porque meio que a gente destrava abruptamente o sistema nervoso autônomo que estava ali segurando a clonidina, tá? Beleza, pessoal? E para fechar a clonidina, vamos falar aqui dos seus efeitos adversos. Então, boca seca, sonolência, sedação, tonturas, hipotensão, bradicardia, porque ela está ali bloqueando o SNA, beleza? E de contraindicações, devido ao seu mecanismo de ação, devemos ponderar o uso em pacientes que tenham doenças cardiovasculares graves, instabilidade hemodinâmica, tá? Devido ao risco de hipotensão severa. Beleza, pessoal? Ufa, muita coisa, mas enfim, chegamos ao fim da nossa aula, tá? Espero que vocês tenham aproveitado, é um tema denso, tá? E qualquer dúvida eu estou à disposição. Beleza, pessoal? Então, nos vemos na próxima aula. Valeu!